Olá meninas, tudo bom com vocês, meus amores? Estou aqui de volta mais uma vez e dessa vez é para falar de um assunto que eu geralmente não falo tanto aqui no canal do YouTube, que é sobre dieta. Para quem não sabe, para quem já me acompanha faz tempo, me acompanha lá na fanpage e tudo, eu fiz uma reeducação alimentar desde março do ano passado, do ano de 2014 no caso, e através dessa reeducação alimentar eu eliminei 18 quilos. Momento, pá! 18 quilos, gente. E aí eu perguntei lá na fanpage do canal, né, compartilhando beleza, pra quem não curtiu, pra quem não segue ainda, segue lá, compartilhando beleza, é só procurar no Facebook. E eu perguntei lá quem queria que eu fizesse um vídeo falando um pouco mais sobre a minha dieta, sobre como eu eliminei esses 18 quilos, produtos que eu indico e como eu perdi essa quantidade de peso. Eu posso deixar até uma foto aqui pra vocês do lado, ó, vou deixar aqui pra vocês verem, a diferença do antes e do depois. Eu ainda pretendo perder mais 8 quilos, 7 quilos mais ou menos. Mas é um processo assim demorado, porque chega uma hora do organismo, né, que o organismo fica um pouco mais lento do que quando você começa com a reeducação. Então, se você quer saber todas as dicas, quer saber como foi que eu consegui perder essa quantidade de peso, não sai daí e continue assistindo o vídeo. Vem comigo. Bom, então vamos lá, gente. Vou começar contando um pouco da minha experiência, tá? E como foi isso pra mim e como eu posso ajudar vocês. Porque aqui a minha intenção é sempre ajudar vocês, tirar as dúvidas de vocês. Aliás, até se vocês quiserem deixar as dúvidas de vocês, podem deixar aqui nos comentários que eu vou adorar responder, tá? Então a primeira coisa, como que eu comecei, como que eu decidi eliminar tudo isso, como que foi pra eu ter esse estalo assim, não, eu preciso emagrecer. Bom, eu sempre fui, gente, desde criança, assim, eu sempre fui gordinha, né, fortinha e tal. E eu cresci, assim, com isso. Teve uma época que eu era magrinha, que era quando eu fazia ginástica olímpica e tal. Mas aí eu voltei, depois eu parei de fazer exercício, né, voltei a engordar e tudo. E aí eu sempre ficava, assim, num peso, assim, não tão gorda, mas também não tão magra, né? Então eu ficava assim, fortinha, né? Sabe quando a gente chama a gente de fortinha? Sempre fui fortinha, né? Então eu sempre tive, o meu tipo físico sempre foi assim, de ser fortinha, de ter um braço grande, uma perna grande, uma bunda grande. E aí o que aconteceu? Eu comecei eu entrei no convênio, né? E no convênio eu comecei a comer exageradamente, comecei a engordar e comer e relaxei mesmo com o meu peso, né? Parei de praticar atividade porque eu não tinha tempo, que é o que acontece na verdade com a maioria das pessoas que tem uma rotina muito cansativa e aí não tem tempo de praticar atividade física. E aí o que acaba acontecendo? Acaba relaxando com a alimentação e aí acaba comendo e quando vê já tá, né, enorme. Então, na verdade, foi isso que aconteceu comigo, gente. Eu comecei a relaxar e tudo. E aí, quando eu casei, eu já estava pesando 93, 94 quilos. E eu me olhei no espelho, e eu tenho 1,63, gente, pra quem não sabe. E eu me olhei no espelho e eu falei assim, eu não acredito que eu cheguei nesse peso. Eu não acredito que eu cheguei nesse ponto, que eu colocava uma roupa e eu não... nada ficava bom em mim. Sabe quando você olha no espelho e você não consegue ver que... e você consegue, assim... não consegue gostar de nada que você coloca. Não adianta a maquiagem que você faz, não adianta nada. Parece que nada fica bom. A foto que você tira, nada sai bacana, nada sai legal. E é assim que eu me sentia. Então, isso quando eu casei, né? Como eu falei pra você, eu sempre ficava naquela média de peso, mas quando... eu comecei a fazer faculdade, depois que eu casei, eu passei a relaxar, eu relaxei mesmo. Isso no início mesmo do casamento, nos primeiros 3 meses, primeiros 4 meses, eu relaxei mesmo, assim, comia tudo, exagerava, repetia, porque o fato a questão não é você comer alguma coisa, a questão é você exagerar naquilo que você tá comendo.
Então era isso que eu fazia, eu sempre repetia. Quando eu jantava comida mesmo, assim, que nem o meu esposo. Eu olhava ele e eu não resistia, eu acabava comendo junto a comida. Então aí aconteceu que eu relaxei mesmo. E aí, como eu falei pra vocês, aí o que foi que aconteceu? A minha mãe também tinha engordado, né, uma certa quantidade de peso, né? E aí, só que depois ela passou o quê? Acho que uns 6 meses e ela começou a emagrecer, gente. Ela entrou na academia e ela começou a emagrecer de uma forma que ela secou. E aí eu olhei pra aquilo e eu me inspirei. E eu falei assim, não, eu não acredito, gente, eu preciso perder peso. Eu me olhei no espelho e eu já não tava mais gostando do que eu tava vendo. É porque simplesmente ela foi o meu modelo a seguir ali naquele momento que eu tava vivendo. E aí eu falei assim, mãe, seguinte, mãe, a senhora me ajuda a fazer dieta? Aí ela disse, claro que eu te ajudo, minha filha. Ela foi a minha maior incentivadora. Então, mãe, se você estiver vendo esse vídeo, um beijo, muito obrigada. Porque sem você eu não teria conseguido de jeito nenhum, sem a senhora. Então, foi o que aconteceu. Ela foi a minha maior inspiração, assim, na verdade. Claro que outras pessoas também eram meus modelos, assim, a seguir. Mas ela, assim, foi a pessoa, assim, que eu olhei pra ela e falei, eu tenho que emagrecer que nem ela. Eu tenho que ter essa força de vontade que ela teve. E aí foi o que aconteceu. Eu falei assim, mãe, marca um endócrino pra mim, pra ele me passar um monte de exame e tal. E marca também uma nutricionista, porque eu vou fechar a minha boca. Eu sei que eu já cheguei no meu limite. O máximo, eu disse que era 93 quilos. Era 93 quilos que eu tava pesando. Eu cheguei a 92, assim, quando eu me pesei na academia, eu tava com 92, que eu fui fazer minha avaliação física. Mas quando eu me pesei no endócrino, foi 93 quilos. Então, conta assim no endócrino, né? Aí o que foi acontecer? Eu fui no endócrino e ele, gente, era um endocrinologista, assim, que ele falou assim... ele era muito sincero, assim, ele era muito pá, assim. E eu, no início, assim, eu não gostei, mas depois eu fui entender que realmente era verdade. Então, primeira coisa que ele perguntou, por que você tá gorda, assim? Primeira coisa. E eu fiquei assim, meio que desarmada. Eu falei, eu comecei a botar desculpa na genética, a botar desculpa no anticoncepcional, a botar desculpa em um monte de coisa. E ele falou simplesmente, agora me diga a verdade, por que você tá nesse peso? E aí eu, né, vendo que não dava mais pra jogar minha responsabilidade pra ninguém, falei. Porque eu simplesmente relaxei na minha alimentação, não faço mais atividade física. E engordei, simplesmente. Então aí ele traçou uma meta pra mim, fez todos os exames, deu tudo ok. Graças a Deus no meu organismo não tinha nada, eu não... fiz tudo quanto é tipo de exame, pra ver se tinha gordura no fígado, aqueles elétrons, né? Um monte de exame. E ele falou, você é completamente saudável. E aí eu tava estagiando na época e eu falei assim, eu não tenho tempo pra fazer exercício físico. Ele falou, tem. Você só precisa organizar o seu tempo. E eu falei, realmente é verdade. Então, aquilo que ele falou me despertou a querer fazer uma dieta, a querer entrar realmente de cara e deixar as desculpas de lado. Então, a primeira dica que eu dou, na verdade, que eu já falei pra vocês contando a minha história, você precisa tomar uma decisão. Eu quero emagrecer. E se eu quero emagrecer, se eu quero perder peso, eu preciso agir. Porque não adianta nada você decidir e continuar do jeito que você tá, comendo muita besteira, exagerando muito, e aí não fazer nada pra mudar, porque o seu organismo não vai emagrecer por você. Você tem que, fechar a boca. Então a primeira dica que eu dou é essa: feche a boca, haja com foco, tá? E juntamente com isso, tem um acompanhamento. Então foi a primeira coisa que eu fiz, foi decidir isso. E a segunda coisa foi ter um acompanhamento. Então, o acompanhamento que eu digo, um endócrino e um nutricionista. Ou só um nutricionista, depende também. Se você for super saudável, se você souber que você é saudável, né? Mas eu digo que o endócrino é super importante. E aí, logo em seguida que eu fui no endócrino, eu fui na nutricionista. Ela me passou uma dieta, né, baseada no que o endócrino
nos exames que o endócrino fez em mim, né? Passou pra mim, enfim. E aí ela me passou uma dieta. Eu procurava nunca sair daquela base que a nutricionista tinha me dado. E quando eu saía, eu acabava sempre voltando. Por quê, gente? Quando a gente cai, é normal a gente cair, a gente fazer besteira, a gente errar, comer uma coisa, uma batata frita, quando a gente tá com vontade, um chocolate, é normal. Então, eu caía, mas eu levantava, tá? E até hoje eu ainda faço acompanhamento com o nutricionista, mas eu vou mais demoradamente, né? Terceira coisa que eu digo, pratique atividades físicas, gente. Ana, eu não tenho tempo. Eu vou falar o que o meu endócrino me falou. Gente, organize o seu tempo. Se você sai 8 horas para ir pro trabalho, você pode acordar um pouco mais cedo, dar uma corridinha no quarteirão e voltar para casa. 20 minutinhos dando uma corridinha já é suficiente para perder peso, para ajudar a eliminar. Ou então, se você não tem tempo, compre algo que te estimule a fazer exercícios em casa. Por exemplo, eu agora vou comprar, porque de vez em quando, às vezes não dá, né, por causa do tempo da faculdade, não dá pra eu ir pra academia à tarde. Uma vez ou outra, assim, 2 vezes por semana, mais ou menos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma cama elástica, aquelas de jump, vou colocar na minha televisão pra assistir aulas, né, de jump. Quem conhece jump, que é pra pular naquela cama elástica, né? E aí eu vou fazendo, entendeu? Ou se você preferir outra atividade, boxe, comprar um saco de boxe, comprar aqueles halterezinhos, fazer realmente um exercício, fazer algo que te faça movimentar. E o exercício, gente, ele ajuda demais na perda de peso, né? Muito mesmo, muito mesmo. Acho que não tem como você fazer dieta assim e junto com o exercício físico e não perder peso. É meio impossível, assim, gente. Eu acho que é impossível. O exercício ajuda muito mesmo na eliminação de peso. Então, o que eu fazia? Eu entrei, depois que eu parei de estagiar, né, em março. E aí eu entrei na academia. E eu tô lá até hoje. Nós estamos em março. Já faz 1 ano que eu tô na academia. E é aquela coisa, gente. Seja estimulado pela sua força de vontade. Ah, mas eu não tenho ninguém pra me acompanhar. Eu ia sozinha à tarde, gente, morrendo de medo de ser assaltada, porque 2 horas da tarde por aqui, pela minha cidade, não é assim, um horário meio perigoso aqui em Belém. Então, assim, eu saía mesmo sozinha, sem celular, sem nada. Ia pra academia, que é aqui perto de casa, por sinal, da casa da minha mãe, no caso. E aí eu ia, e eu vou até hoje. Agora não, que eu tô indo acompanhada da minha irmã, mas antes eu ia assim sozinha e tal, e aí eu conseguia, né? Eu ia lá e conseguia, fazia 1 hora de musculação e 1 hora de bike, que era uma coisa que eu sempre gostava de fazer, bike, 45 minutos de bike, né? Então a terceira coisa acompanhe a sua reeducação alimentar de uma atividade física, pelo menos 2, 3 vezes por semana. Se você não tem tempo durante a semana, é tudo apertadinho, corra durante o final de semana, à noite, ou então procure um lugar arejado, né, aberto, e vá correr, faça alguma coisa, mas mexa-se, pratique atividade física. Então essa é uma dica que eu dou, muito valiosa, tá? Gente, quarta coisa, e muito importante, assim, eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu espero que de verdade ajude vocês. Quarta coisa. Gente, quando você for no supermercado, não compre besteira. De jeito nenhum. Se você mora com seus pais, evite ir no lugar, lá naquele armário onde só tem besteira. Vá para um lugar onde só tem fruta. Tente ao máximo fugir de besteira, comprar essas coisas. Pra mim, por exemplo, que moro sozinho, eu faço supermercado. Então sempre que eu vou no supermercado, eu compro muita fruta, eu compro muita salada, arroz, feijão, essas coisas que... arroz integral, feijão normal, né? Então, eu sempre vou nessas coisas, nas coisas mais importantes. Uma vez ou outra, né, que eu compro um chocolatezinho,
Mas isso assim, quando, né, bate à vontade, eu tô realmente desesperada por aquilo, né? E aí eu não tenho mais culpa, assim, como eu tinha antes. Mas enfim, tente fugir dessas coisas, entendeu? Se você mora sozinha e você faz supermercado na sua casa, tente não comprar essas coisas, porque a gente é tentado pelos olhos, então pelo que a gente vê. Se eu vejo se eu tô sozinha em casa e bate aquele desejo de comer besteira, o que eu vou fazer? Eu vou olhar um biscoito de chocolate, claro que eu vou querer, gente, claro que eu não vou conseguir resistir. Então isso é um fato, né? Agora, se eu não tenho essas coisas em casa, eu vou ter que comer uma fruta. Então eu acho que essa é uma dica muito, muito, muito importante. E a quinta dica que eu vou dar, e a última dica desse vídeo, eu não sei se vocês querem que eu faça o segundo vídeo, porque é muita coisa pra falar, gente, pra pouco tempo. Mas assim, a quinta dica que eu dou, gente, substitua os alimentos industrializados, aqueles alimentos, né? Substitua o arroz branco, o macarrão branco pelo integral. Tudo por integral. Eu troquei, gente. Eu inseri o integral na minha vida. Inseri salada, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu detesto salada, gente. Eu sempre odiei salada, mas eu tive que aprender a comer salada, porque salada acelera o metabolismo. Então procure se informar sobre esses alimentos. E além de acelerar, tem uma série de benefícios, né? Fruta. Eu sempre gostei de fruta, mas salada eu nunca gostei. Mas eu tive que inserir salada. Prefira carnes brancas, né? Muito mais saudável do que a carne vermelha. Mas se não tiver, pode comer carne vermelha, né? Dependendo da quantidade dos dias da semana que você come, né? Também. Então, essas são apenas algumas dicas, gente, que eu dou, que me ajudaram muito. Outra dica super importante, gente. Tome muita água e substitua refrigerantes pelos sucos naturais ou pela água. Eu sempre indico água. Hoje em dia eu sempre tomo água. Muita água. Toda hora eu tô tomando água. Toda hora você me vê com uma garrafinha de água na mão. Porque a água, ela desintoxica. É assim que fala. Ela limpa as toxinas, né? Ela tira as toxinas do organismo. Então, sempre, sempre, sempre prefira água. Ao invés de refrigerante diet, corte, gente. Corte refrigerante. Tente eliminar o refrigerante da sua vida. Se você não conseguir, pelo menos não tome mais aquele refrigerante que tente substituir pelo light, que eu acho que também é a mesma coisa, mas é aquela coisa, nunca dá pra ser uma mudança brusca. Comece devagar e você vai conseguir. É isso, meninas. Eu espero, meninas e meninos, talvez, que estejam me assistindo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. São bem pequenininhas, assim, tem muita coisa ainda que eu tenho pra falar, né? Eu consegui perder esses 18 quilos em um ano já, praticamente um ano eu perdi, ou menos até. É porque assim, esse mês agora eu não tô perdendo tanto, eu tô mais ganhando massa muscular, então, né? Mas enfim, eu espero que eu tenha ajudado vocês de coração. Eu posso fazer um próximo vídeo mostrando os meus alimentos preferidos que eu mais compro no supermercado e que me ajudam muito nessa reeducação alimentar. Se vocês quiserem mais vídeos assim, fitness, aqui no canal, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber e eu vou fazer com todo prazer pra vocês, tá bom? Um beijo, qualquer coisa deixa aqui nos comentários ou lá na fanpage do Compartilhando Beleza. É isso, beijo, até os próximos vídeos e tchau!